é certo que eu gosto muito de dar aula, mas a gente tem se dedicado mais ao nosso escritório, que é o nosso negócio especificamente. Meu sócio também é professor, o Dr. Michel. E a gente tem, então eu tenho assim, eu quero dar aula, mas não posso mais ter tanta carga de aula como eu tinha naquela época, né? Então a ideia eu tenho alguns cursos voltados para a OAB e alguns cursos voltados para a advocacia. Para a OAB, porque para o exame da ordem, né? Eu tenho um curso específico sobre Estatuto e Código de Ética. São 8 questões na prova da ordem, então quer dizer, 10% da prova e 20% do que tu precisa para passar. Inclusive os meus alunos que fizeram no último domingo que teve exame foram muito bem nessa disciplina, eu estou bem feliz. E também alguns cursos voltados para a advocacia. Né? Eu tenho um curso específico sobre honorários de advocacia, um curso específico sobre prerrogativas, um curso específico sobre processo dentro da OAB. Então, essa matéria que eu lecionei muitos anos. E assim, a gente sente aquela falta, né? De vez em quando, mas o bom é ver aquilo que a gente colhe, né? De ter dado 20 anos de aula. A Bia foi minha aluna, em Tubarão e região, muitos advogados têm um contato firme ainda comigo, um contato constante comigo, ainda por causa da OAB, e vieram para a OAB porque eu convidei quando eram alunos. Então isso me deixa muito satisfeito, é a parte que mais me orgulha de ter sido professor. Bom, também com ele a Beatriz Martins, já falou aqui a doutora Bia, né? Doutora Bia. Que é secretária-geral das comissões da OAB aqui, Tubarão, né? A Bia também é uma jovem e também tem uma movimentação muito forte na OAB e daqui a pouco vai estar ocupando novos cargos aí, né? É o que anuncia, né, o bom trabalho feito e o trabalho da secretaria nessas comissões aí é importante porque está apoiando e está desenvolvendo a atividade junto aos advogados, isso é muito importante, né? Bom dia a todos. Sim, é bem importante porque a gente consegue ficar... Bia, só por favor, chega um pouquinho mais próximo ao microfone aí para gente. Isso. É bem importante porque a gente consegue ficar junto a todas as comissões, orientando e ouvindo. Então, na última sessão que a gente teve com os presidentes das comissões, a gente acabou levantando uma pauta sobre as comissões dos direitos dos animais. E ali junto, eu peguei com a minha colega Ariane, que é a presidente, começamos a conversar com o pessoal da OAB para tentar fazer uma movimentação maior, para tentar levar isso para as ruas, porque é uma causa que eu acho que, além de, para a gente, ali da OAB é importante, é para a comunidade, né? A gente tem muitos cachorros de rua, tem uma senhora que abria 80 cachorros, estava precisando, então estamos levantando um bazar para fazer, já tem uma campanha, e assim a gente vai vendo a dificuldade, às vezes, de uma comissão ali que está com um pouquinho mais de entrave para ir para frente com alguma campanha. Então, ali a gente traz para o geral, traz para todo mundo da comissão para abraçar a causa e a gente ir junto, né? Então, o olhar de fora é importante também. E agora o doutor Erivelto, meu grande professor, foi uma honra. Incomodei ele bastante durante a faculdade, pós-faculdade, e aí agora eu tive a honra de ser convidado para participar com ele da Comissão dos Jovens Advogados. Olha só, Comissão da Jovem Advocacia. Com o doutor Erivelton, né, professor já há 20 anos, mas tem o espírito de jovem, isso que é importante. Ele engaja, ele vem atrás, ele diz, vamos fazer isso, já criamos um cronograma, inclusive até para a Copa do Mundo, né? Sim. Tentando juntar todo mundo ali para assistir um dos jogos iniciais da Copa, para integrar realmente quem está começando. Fazer a integração, né? Que é bem importante. Então, a gente está aí para tentar ajudar e fortalecer ainda mais a comunidade da OAB, né? E principalmente jovens advogados, que eu acho que quando começa... A advocacia é uma área que tu é recém-formado e tu ainda fica meio sem ter... Tem que fazer a OAB. Então, se tu não passa na OAB, tu fica naquele limbo... E fica naquela angústia depois que tu passa, e agora? Se tu já tá no escritório, já é um pouquinho mais fácil. Tá, quero começar sozinho. Então, tu tem desse amparo, colegas advogados de longa data ou até recente, para poder tirar aquela angústia, aquela dúvida, aquela... nesse processo aqui eu tô com uma dúvida. Então, existe bastante essa troca. E eu acho que daí tu tá envolvido na OAB, te fortalece ainda mais e te abre mais caminhos. Bacana. Desculpa, tu falou que hoje é o 125º dia do ano. Nós estamos quase chegando no meio do ano e tem colegas que ainda nem se viram. De vez em quando eu encontro com faz quanto tempo que a gente não se vê?
porque não há a efetiva participação em alguns eventos que a gente quer fazer. A gente quer fazer com que, principalmente o jovem, venha para esses eventos para participar, dar a sua opinião, né? Aprender e ensinar também. Porque, por exemplo, eu sou né, é até estranho falar que eu sou da Jovem Advocacia, mas as tecnologias, eu fico completamente perdido. Quando eu comecei a advogar, ainda tinha máquina de escrever. Certo. Né? O computador começando a entrar, e hoje tem coisas que, se eu não tiver... O meu sócio entende muito disso, o outro rapaz que trabalha conosco, que é o Zé Roberto, que também é um associado do escritório, também entende muito disso, e eles me ensinam ou fazem para mim, porque senão eu me perco. E esse convívio entre a jovem advocacia e a advocacia mais experiente é de extrema importância. Então eu gostaria muito que não só os jovens advogados participassem desses eventos, nós temos um agora sexta-feira, inclusive, a Bia vai falar mais depois, mas também os advogados que têm mais tempo. Porque jovem advogado é aquele que tem entre carteira da OAB, né, entre credencial entregue, e 5 anos de advocacia. Então, além disso, o cara já não é mais jovem advogado, em tese, né? Mas por que ele é considerado assim jovem advogado? Porque ele tem uma série de vantagens, né? Então, isso é importante, né? Deixar claro aqui para o nosso ouvinte, né? Agora, 8h21, nós vamos no intervalo comercial. Seguidinho, a gente vem para falar da ouvidoria. Aí sim, tocar num assunto muito importante. O objetivo que a gente tem aqui, principal... De qualidade, na rádio que dá gosto de ouvir. 8h25, 8h25, não perca a hora. Estamos aqui entrevistando no programa de hoje o professor Heriberto Filetti, ele que também é advogado, né, bem conceituado aqui na cidade, ocupa também a ouvidoria geral da OAB de Santa Catarina, e também com a Beatriz Martins, secretária-geral, né, de comissões aqui na OAB de Tubarão. Professor Filetti e doutor Filetti, né, a gente vai estar trazendo aqui uma informação que isso tem tirado o sono de muita gente. Porque muita gente às vezes tem um processo aberto, tem um advogado contratado, tem empresas que têm advogados, enfim, e de repente na correria do dia a dia começou a surgir dentro da movimentação do direito os falsos advogados. E isso não é só aqui na nossa região, no nosso estado, mas no Brasil todo. E a gente começa a noticiar aqui, às vezes, na Rádio Litoral, informação de que mais uma pessoa foi ludibriada, mais uma pessoa foi enganada, né, na questão do falso advogado. E aí começa, a tecnologia favorece, que a gente estava aqui conversando nos bastidores, né, o uso da voz, a voz é igual, porque tu vai lá para IA, pega a voz e recorta e traz aqui, faz qualquer fala e depois tu põe a voz do advogado em cima, se dão endereço, número de processo. Como é que essas pessoas conseguem ter acesso? Não existe um filtro, né? O que é que a ouvidoria tem acompanhado, até porque tu ocupa essa função importante, tu é ouvidor geral do estado de Santa Catarina, né? Sim, assumi no início do ano passado, né? Até semana passada tivemos uma reunião com o ouvidor geral do Tribunal de Justiça também, o desembargador Leopoldo, nos atendeu muito bem e também falou dessa questão, né? A tecnologia e a inteligência artificial têm proporcionado muito isso. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de um colega aqui de Tubarão, conversando, falando, me manda uma mensagem de voz. Eu estranhei porque o modo como ele estava conversando comigo, eu estranhei que não era alguém que eu conhecia, mas a voz é idêntica. E assim, as pessoas, eles fazem uma engenharia social, né? Eles pegam a pessoa, eles sabem das informações, e aí essas informações, respondendo a tua pergunta, né, elas são públicas, infelizmente. Né? Qualquer pessoa que tenha um número de OAB, e aí se pega qualquer número por aí, ou até com o próprio CPF a pessoa consegue. Então, às vezes, eu vou lá olhar os meus processos e fica gravado quem olhou os meus processos. E às vezes tem lá advogados que eu nunca vi na vida. Quando isso acontece comigo, eu vou para cima do advogado. Eu escuto, por que estás olhando o meu processo? Né? Quando é colega que a gente já sabe, a gente liga e pergunta, o que é? Vai fazer quer fazer um acordo? A gente conversa, não é para nem todo mundo que olha, mas tem muita gente que olha, aí o cara olha o teu processo 1h30 da manhã. Alguma coisa tem de errado, porque o advogado que é teu colega, te conhece, está olhando o teu processo 1h30 da manhã. Então, essas informações, por serem públicas, elas acabam caindo na mão
de bandidos, né? Que cometem esse golpe. Então hoje está tão sofisticado que tem essa questão da voz. Eles já fizeram com a cliente nossa uma audiência com o magistrado, membro do Ministério Público, com o advogado da outra parte, tudo forjado. Todo mundo numa mesa grande, bonita, com um terninho, o juiz de toga. E aí, depois no final, o cliente, por sorte, nesse nosso caso, o cliente me ligou e disse assim: Edivelton, por que tu não foi na audiência? Assim, que audiência? Nossa audiência é em julho? Não, acabei de sair de uma audiência agora aqui, tinha um fulano lá dizendo que estava te substituindo. Disse, inclusive, que eu ganhei a causa, que vou receber tanto daqui a um mês e que é para depositar tanto na conta deles. Pelo amor de Deus, não faz. Se tu fizer, tu vai perder o dinheiro. Não tem nada no teu processo. Ah, mas ele me mandou aqui o número do processo, a última movimentação, a petição. Porque tudo isso, infelizmente, é público. Salvo alguns casos, né? Por exemplo, direito de família. Quando a gente trata de direito de família, é segredo de justiça. Sim. Então, a maioria, tem muito advogado fazendo o quê? Propondo as ações e pedindo que fique em segredo de justiça. Mas existe alguma movimentação dentro da OAB, aqui em Santa Catarina especificamente, eu não sei se também em alguns estados do Brasil, de alguma movimentação para que possa inibir um pouco mais? Qual é a atitude que está sendo tomada pela OAB relacionada a esse grande problema aí? No Brasil, assim, de modo geral, o Conselho Federal tem trabalhado nisso, fazendo campanhas, porque é o que a OAB pode fazer. Né? E em Santa Catarina, então, nem se fala. Eu estou na ouvidoria, mandam as reclamações na ouvidoria, a gente atende muitas vezes. São muitas, doutor? Bastante. Assim, a função da ouvidoria é direcionar, né, para os setores corretos, aqueles que vão e verificar se a coisa está andando ou não. Tem feito, a gente tem bastante trabalho, eu tenho ido uma vez por semana, no mínimo, a Florianópolis, para ficar com as pessoas lá, vou muitas vezes para atender as pessoas que passaram pelo golpe ou que têm outras funções e que precisam ser atendidas pessoalmente, né? Principalmente as pessoas mais idosas. Então a gente tem feito esse trabalho. A OAB tem um plano um programa explicando o que tem que ser feito. Ah, Edivelton, mas é chato, tem que fazer boletim de ocorrência. Gente, boletim de ocorrência hoje tu faz pela internet. Ah, mas os meus clientes, eu tenho muitos clientes, 10 já sofreram no mesmo dia. Faz dos 10. Para a gente poder pressionar o poder público e dizer, ó, isso aqui é uma epidemia, é um problema sério. Né? E depois de direcionado, aí a gente tem uma ação da OAB contra a Meta, e tem alguns colegas advogados aí aqui em Tubarão, inclusive, que estão fazendo ações contra as operadoras e que têm tido êxito. Né? Uma advogada aqui em Tubarão que já fez, eu vou citar o nome dela porque eu vou falar bem dela, não há problema, a doutora Maria Letícia, que inclusive é nossa membro da Caixa de Assistência, propôs ação, ela que construiu a tese e tudo, e recebeu uma indenização por isso. Então é interessante que as pessoas façam. Às vezes as pessoas não querem fazer, não querem se incomodar, mas não tem outro jeito. Né? Só assim a gente consegue pressionar. No meu escritório nós somos em 3 advogados, os 3 já tiveram a foto, né, clonada e colocada lá com outro número, e o cliente atende, vê a tua foto e acha que é tu que está falando. Quer ver se for mensagem. Aí, engenharia social que a gente fala, e isso já tem sido estudado, e eu já fiz alguns cursos sobre isso dentro da OAB, que a OAB acaba proporcionando esses cursos, no sentido de pegar o cara num momento de hora do rush, no sentido de pegar o cara com uma informação de uma ação que ele já está esperando há muito tempo, no sentido de fazer crescer o olho do cidadão, dizer, opa, vamos, mais um dinheirinho, todo mundo quer ganhar um dinheirinho, todo mundo quer. Então, às vezes é ganância, mas às vezes o cara está precisando e vai em cima mesmo. Né? Só que tem que tomar cuidado. Qual é o meu conselho aí? No meu escritório, eu digo assim, não fala com ninguém que não seja eu. Então, tu vai ligar ou vai vir aqui no escritório, de preferência. Ah, mas Edivelton, a tecnologia serve para facilitar a gente aqui. Não, mas ela também pode te prejudicar. Pode. Na dúvida, vai falar com o teu advogado. Liga para ele do telefone que tu tens, não liga do telefone que te mandou a mensagem. Porque é lá a minha foto com outro telefone que eu nunca vi na vida. Isso é uma coisa muito ruim que está acontecendo e a gente vê, né, de pessoas que às vezes numa fragilidade, às vezes num momento
que a pessoa está ali, não tá com atenção devida, de repente ela é ludibriada e entra nessa questão. Mas um outro assunto aqui, rapidamente, que a gente já está com o nosso tempo aqui meio que estourando, mas a OAB Nacional oficia o STF, né, por código de ética. Esse conteúdo, eu, na semana passada, acabei lendo aqui, né, e deu muita repercussão, né, até porque a gente sabe, e coloquei aqui no início do programa, né, a OAB Nacional, ela tem não só nacional, a nossa aqui estadual, a nossa local, tem uma forte representatividade, né? E isso também faz com que oficiar o Supremo pareça assim uma coisa de que está querendo bater na parte maior. Não, oficiar é querer trazer para o dia, para o momento, né, a discussão daquilo que efetivamente precisa ser revisto. E essa ótica é também sua, ou essa movimentação da OAB Nacional é efetivamente para estar cobrando um pouco mais forte do Supremo? Eu respeito muito as nossas lideranças da OAB no Brasil todo, em Santa Catarina então, nem se fala, né? O Juliano Mandelli, que é o presidente da OAB de Santa Catarina, é meu amigo. O Rafael Warner, que foi também, é meu amigão, a gente se conhece há muito tempo. A Cláudia, uma grande amiga. Então, assim, eles têm uma visão um pouquinho diferente da minha nesse sentido. Eu acho que deveria ser um pouquinho mais agressiva a coisa, mas aí é por conta da minha natureza, né? Eles são mais ponderados, então eu creio nas decisões deles, assim, respeito, e acho que elas estão sendo bem conduzidas nesse sentido. A questão de oficiar, né, é questão de dizer, olha, Supremo, por que não um código de ética? Advogado tem código de ética, médico tem código de ética, a magistratura tem um código de ética. Por que os membros do Supremo... E depois eu me preocupo é o seguinte, como é que alguém que é o guardião da Constituição Federal se nega a ter um código de ética, uma regra que defina tudo? A gente sabe que, mas isso, Erivelton, é uma questão da educação da pessoa. Não. No Brasil a gente sabe que só funciona se tiver uma regra escrita. Né? Se fosse vereador, tu sabe muito bem disso. O regimento, né, da casa tinha que ser seguido. Tem que ser. O Tancredo sabia o regimento da casa de frente para trás. Quando falava alguma coisa, eu dizia para o meu assessor assim, vai lá buscar o regimento que eu preciso ver. Né? Porque a gente sabe, conhece. Então, se essas pessoas que estão lá estão preocupadas com as regras que vêm para elas cumprir, o que nós vamos dizer do cara que está lá na ponta? Então, o exemplo ruim vem de cima, na minha opinião. Ele devia vir de baixo, ele devia vir de cima, o grande exemplo, o bom exemplo, não o ruim. E aí, por que não? Claro, Faquinha, a Carmen Lúcia, né? Eles têm essa visão de ter uma regra para ser cumprida e tal. E alguns, e aí eu fico triste, porque principalmente alguns que são oriundos do 5º Constitucional, da OAB, né? Não deve ter isso. Como não deve ter? Tem que ter sim, por que não? Qual é o problema? É só cumprir, só que aí, né, a gente está vendo tudo isso que está acontecendo e muitas vezes eu fico paralisado porque eu não sei mais o que fazer. Assim, nós estamos meio que perdidos, assim. Um magistrado que tem uma esposa, que tem um escritório de advocacia que recebeu 129 milhões de um banco que o presidente do banco está preso. Tá aí. Não tem nada, não, aqui não tem nada, isso não, aqui não pega isso. Então, antes que a coisa tome um rumo, né, a gente sabe que, né, na história é um exemplo não recente, mas um exemplo muito claro disso é a Revolução Francesa, né? E começaram a realeza e a nobreza começou com aquele somos intocáveis, ninguém pega, e a coisa aconteceu. Aconteceu. Não estou dizendo que isso vai acontecer no Brasil, até porque, assim, nesse sentido, eu acho que a gente é meio preguiçoso. A gente não quer brigar, a gente quer resolver. É mais acomodado, né? O pessoal é mais acomodado, é a palavra, desculpa, preguiçoso ficou muito forte. Mas, assim, realmente eu entendo que a gente tem que mudar. A OAB está pedindo por mudanças, inclusive, na questão de se nomear um ministro do STF, porque são 11 cabeças lá em cima, tá? O Toffoli, por exemplo, e não estou falando mal, isso é informação, entrou antes dos 40 anos. Isso quer dizer que ele vai ficar 30 anos lá. 30. E a vaga do 5º Constitucional é para oxigenar. Como é que vai oxigenar se o cara chegar lá com 2 anos, ele esquece que foi advogado e vai ficar mais 28?
Não tem como. Então a coisa vai ficar desembargador do 5º Constitucional, que depois vai lá e começa a baixar os honorários do advogado. Ora, como é que tu vai baixar os honorários do teu colega? Não, mas eu não quero me indispor com a Câmara. Que te indispor com a Câmara? Tu tá aí para representar todo mundo, não é advocacia. E quando o advogado tem os honorários dele vilipendiado, como acontece muitas vezes, a gente não consegue entender. Principalmente quando isso vem de alguém que, em tese, né, ficou 10 anos na advocacia. Então eu sou contra, por exemplo, eu acho que deveria ter uma idade mínima para ser desembargador. Não dá para entender os caras entrando com 40 anos. Ah, mas eles são muito competentes. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que uma experiência de vida é diferente. Tá? Não dá para entender um desembargador que não tenha sido efetivamente advogando com a barriga no balcão e tudo mais. Estou falando do 5º Constitucional. Né? Então tem certas coisas que não dá para entender. O cara fica 30 anos. Eu sou favorável a um mandato de no máximo 10 anos para o 5º Constitucional. Para o STF também. No máximo 10 anos. 10 anos dá pra mudar alguma coisa se tu quiser. O ST... Ah, mas Erivelto, esses caras nunca vão ficar ricos. Não vou nem nem entra no mérito. Não vou nem... Quem tá vendo pelo vídeo tá vendo a minha cara aqui, porque assim, não dá para entender, né? É uma questão de vocação. Então, cumpra a sua vocação e saiba das limitações. Aquela magistrada do Nordeste, não me lembro agora, que porque nós tem juiz vivendo sem dinheiro para comprar um lanche. Pelo amor de Deus, não força a amizade, que é demais. Assim, tem juiz, coitado, que não consegue comprar um carro. Não, mas depende. Se o cara quiser uma Ferrari, aí talvez ele passe trabalho mesmo. Se ele quiser um carro bom, tem. Eu não conheço juiz que passe fome. Então, assim, e eu tenho certeza que os juízes de primeiro grau, tá? Esses aí não apoiam esse tipo de atitude, tá? Eles estão lá, trabalham muito, né? Então, assim, agora, vir de um tribunal superior, de uma desembargadora, dizer que estão em regime de escravidão, não dá para aceitar um negócio desse. É complicado, mas é um assunto que daí para a gente fazer né, um resenha eleitoral, que é no sábado, o programa de 2 horas, para a gente falar sobre o assunto aí, trazer o pessoal todo da OAB para a gente falar, né, e o desenvolvimento dessa questão, principalmente do teu trabalho de ouvidoria no estado de Santa Catarina. Agradecer a Beatriz Martins aqui conosco, secretária-geral de comissões da OAB. Obrigado por estar aqui conosco hoje. Obrigada também. É um prazer estar aqui e aproveito também para trazer o nosso primeiro evento da Jovem Advocacia, que vai acontecer agora na sexta-feira, às 5 horas, que a gente teve a ideia de fazer um talk com um happy hour. Então a gente vai fazer ali na Estação Brahma, ali no prédio do Sevens, e vai ser o primeiro tema vai ser sobre o marketing jurídico, em parceria com a Justex. Justex? Isso. Que quem é da advocacia sabe que é bem em razão do código de ética. Temos muitas limitações para fazer o nosso marketing, para fazer a nossa publicidade e propaganda. Então ali a gente vai trazer um pouquinho do dia a dia, o que a gente consegue. Vamos estar junto também com o professor Erivelton, que é excelência no assunto, e convidamos todos os jovens advogados, e não só os jovens, todos da advocacia, que eu acho que a troca é muito válida. Então, quem já tem a experiência e quem está começando, acho que consegue agregar bastante um ao outro. Então, importante. Esperamos vocês às 17 horas ali no Estação Brahma. Quando? Vai ser quinta? Sexta-feira, dia 8 de maio. Isso a partir aí, das dia 8. 5 horas. O pessoal aí já põe na agenda, né? Quem é advogado, quem é da área, para poder estar acompanhando. Professor Erivelton, muito obrigado por estar conosco hoje aí. Né? O senhor deu aí uma verdadeira informação para nós aí, né? Principalmente uma posição pessoal, que eu acho que isso é importante, né? O advogado ele tem que ter, não adianta, ele representa aí a instituição, mas ele tem que ter o posicionamento dele. Você falou aí com o seu posicionamento importante. E essa questão da ouvidoria é um assunto que está batendo muito, e nós vamos tentar marcar ver na agenda aí, em fazer um resenha eleitoral com a OAB de Tubarão, né, e com a representação, se puder também trazer alguma representação regional aqui ou estadual. É um programa de 2 horas. E traz todas as informações muito bem acompanhado pela nossa audiência, né, para poder a gente esclarecer fatos aí, né, ocorridos na nossa região, e que também pode ocorrer com você também, se não tomar o cuidado devido.